Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. Em meio às discussões da reabertura das investigações sobre a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, é sempre bom lembrar que a Câmara Municipal de São Paulo teve uma comissão da verdade que concluiu: JK foi assassinado, não foi vítima de um acidente. Esse relatório corajoso foi feito por um vereador que teve exemplos de coragem desde o berço. Ele é filho de um dos maiores políticos que o Brasil já teve, o governador Mário Covas. Aqui, Mário Covas Neto, o Zuzinha, chegou fazendo forte oposição ao governo de Fernando Haddad e viu um dos seus melhores projetos, o que concedia ônibus de graça aos desempregados, ser vetado e depois usado por Haddad como promessa de campanha. Além do transporte, ele fez leis históricas, como a proibição da lavagem das calçadas em plena crise hídrica, a proibição dos fogos de artifício em São Paulo e a autorização para a prefeitura para fornecer merenda escolar durante o período de férias. Mário Covas Neto foi vereador de 2013 a 2020 e é advogado. Que grande honra te receber aqui, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com a tua equipe toda. Legal voltar aqui a essa casa que eu já fazia algum tempo que eu não vinha. Coragem, né? Essa é a palavra desses 2 mandatos aí. O senhor foi para cima em muitas situações, como oposição e como situação. Eu acho que a gente tem que ter um compromisso com quem nos colocou aqui, né? Você vem eleito por uma parcela da população que confiou em você aquilo que você se colocou como candidato, tudo aquilo que você se comprometeu. E eu acho que quando você se compromete com as coisas, não importa se você é oposição ou situação, você quer ser fiel àqueles compromissos. Então, para mim, eu não via nenhuma dificuldade em votar, eventualmente, junto com o governo que eu era oposição, de um modo geral. Desde que o projeto fizesse sentido e que fosse bom. E também, sendo muito correto, de quando eu votava contra, dizer o porquê que estava votando contra. Aí no meu segundo mandato, eu sou situação. E aí Dória prefeito. O Dória prefeito, eu era situação. E aí eu procurei ser fiel a isso também. Então, por exemplo, eu fui presidente da CCJ e muitas vezes os meus colegas do governo me acusaram de ser muito aberto à oposição. E, na verdade, eu estava cumprindo aquilo que diz o regimento e dando a oportunidade da oposição ter voz. Isso não afetou em nada de nenhum dos projetos do governo, nenhum deixou de ser aprovado, nada. Apenas você dava o prazo para o sujeito pedir a vistas e tal, eventualmente atrasava uma semana, mas você não prejudicava. E dava a oportunidade dele fazer o papel dele, eu não tratorava. E isso é engraçado porque nessa coisa de situação e oposição, às vezes as pessoas agem assim de uma forma bruta, passa por cima mesmo. Eu acho que não tem que ser assim. O parlamento, tem uma coisa que ele me ensinou, é você dar a oportunidade, porque o regimento te obriga a escutar no plenário o teu opositor falando sobre um tema que você não acredita, é contrário, e o regimento te obriga a esperar, escutar ele falando. Você pode concordar ou não, mas muitas vezes, na hora que você escuta, você vê que a abordagem dele é de forma diferente e que te ajuda no teu raciocínio também. Seja para ter certeza do seu ponto de vista, seja para você mudar o seu ponto de vista. Então, esse tipo de tratamento, eu acho que você tem que ter junto com os colegas, que independe de ser situação ou oposição. Vamos em cima do que interessa, né? Nós estamos discutindo um projeto. Se o projeto é bom ou ruim, vamos em frente. Não, eu até tinha anotado aqui uma frase do teu pai, né, do ex-governador Mário Covas, falando sobre a importância do parlamento, que eu achei que tinha tudo a ver com os seus 2 mandatos, né? Ele, né, no Congresso Nacional, líder da oposição em 68, no auge da ditadura, né? Um dia antes do AI-5 falou: eu creio no parlamento,
ainda que com suas demazias e fraquezas, que só desaparecerão se o sustentarmos livre, soberano e independente. É isso. Como é que Infelizmente, foi? essa relação, e aí vale para qualquer governo, a relação de executivo e de legislativo, o legislativo é muito dependente do executivo. Agora, no Congresso Nacional, essa coisa mudou um pouco. O Congresso Nacional, de algum tempo para cá, conseguiu ter uma força com essas emendas impositivas, etc., que desequilibrou um pouco esse jogo. Ou melhor, talvez tenha equilibrado melhor esse jogo. Aqui, não. Aqui na cidade de São Paulo, claramente, na cidade e no Estado, né? Na Assembleia Legislativa é igual. Quer dizer, o governo procura fazer uma maioria no parlamento e com essa maioria ele tem um controle sobre o que está sendo votado. Essa agenda. Das agendas, exatamente. Seja de CPI, seja do que for, né? Ele tem um pouco desse controle e normalmente o presidente da casa está muito alinhado com isso e então acho que a casa fica menor no que ela poderia fazer. Ela tem um pouco mais de independência, um pouco mais do plenário ser soberano seria importante. Uma outra luta grande, né, que foi uma das primeiras, foi o fim da multa do rodízio. O senhor chegou já emplacando essa e ele queria, gente, que fosse substituída só por uma notificação para os motoristas, assim, ficha limpa. Aquele que não tivesse sido penalizado durante um ano antes, 12 meses antes, ele poderia ter a infração mais leve que está no Código de Trânsito, que é uma notificação não ser apenas. Multado de cara. Mas o Haddad vetou. Isso. Depois o João Dória vetou também. Mas aí o senhor ficou bravo. Ó. Aí o João Dória pôs lá virou governador e implantou isso nas estradas paulistas. Mas o senhor ficou bravo com o Haddad. O senhor falou assim, ó, foi uma decisão, falou para o jornal, foi uma decisão política. E foi mesmo. Se o autor do projeto fosse um vereador do PT, com certeza o prefeito teria aprovado. Trata-se de uma perseguição por eu ser do PSDB. Jogou assim, tipo, falou a real já. Tanto é verdade Mas o projeto era bom, né? Tanto é verdade que depois ele fez de novo isso, vetou um outro projeto. E certamente todos que eu mandasse ele ia vetar. Eu só não mandei mais porque não tive a oportunidade de ter votado aqui na Câmara. Mas o outro, do passe do desempregado, é inacreditável. Um governo do PT... Isso foi 2015, gente. Esse passe do desempregado nada mais é do que você uniformizar uma coisa que já existe na cidade desde o século passado, desde 1990 e pouco. Que é o seguinte, você tem na CPTM e no metrô o passe do desempregado. O que é isso? Durante 3 meses, acho que são 3 meses, a pessoa que não foi demitida por justa causa, ela tem direito de fazer uso do transporte coletivo de graça, tá? Mas só que não tem isso na cidade de São Paulo. Então a pessoa pegava o metrô, pegava o trem, chegava no ônibus, ele tinha que pagar. Vamos uniformizar isso para todos os transportes da cidade? E aí o meu projeto era copiar o que fazia que faz o metrô e o CPTM para os ônibus aqui. O ônibus. Muito bem. Aí, bom, como é que um projeto que você vai favorecer o desempregado, um prefeito do PT não vai aprovar? Pois ele vetou. Ele vetou. Ele esperou, ele tem 30 dias para sancionar ou vetar. Ele esperou até o último dia. No último dia sai no Diário Oficial o veto. E no mesmo Diário Oficial tinha assim, um decreto dele criando o passe do desempregado. Mas com outro formato. Mas era a mesma coisa. Não, formato muito mais complicado, porque ele dizia o seguinte, terá uso se a pessoa usar o seguro-desemprego e depois que usar os 6 meses, ele teria ou seja, ficava completamente desconexo do que é hoje e continuaria desconexo. Vetou. É inacreditável. Assim, você acha que é possível alguém dá para ser razoável você imaginar que isso não tenha sido feito porque eu era da oposição? Perdão, né? Não, mas o senhor desabafou várias vezes. Um artigo para a Folha, o senhor foi bem duro, assim. Ao trabalho, Haddad, não se governa aos trancos e barrancos. Mire-se no exemplo da gestão Mário Covas, que recuperou as finanças de um Estado então falido. Cenário bem diferente da prefeitura atualmente, sem aumentar os impostos e realizou uma série de investimentos e obras. O senhor também ia para cima dele, né? Ué, mas
Eu acho que faz parte da gente estar aqui. Nosso papel como vereador, além de propor leis, é de fiscalizar o executivo. É o nosso papel. Então, você provocar, eu acho que a oposição, ele tem esse papel mesmo, de ser provocativa mesmo, porque isso faz com que o executivo reaja, né? Não tem como não ficar com raiva numa dessa de vetar teu projeto e depois prometer na campanha. Mas assim, eu acho que você ser duro não quer dizer que você não está contribuindo. Você está contribuindo, inclusive, para alertar ele de que ele está indo num caminho equivocado. E se ele faz, eu vou ter que reconhecer que ele fez. É melhor você... Olha, eu digo assim, que o homem público, ele não quer errar. Ele quer ser reconhecido pela população como alguém que fez uma coisa boa. Então, ele procura fazer o melhor, sempre. Às vezes ele erra, porque ele toma decisões equivocadas que ele achava que era para um caminho e, na verdade, a população queria outro caminho. A oposição, ela te dá o alerta. Primeiro, para mostrar que você não é unanimidade. O fato de você ter sido eleito não significa que você está todo mundo concordando com você. Então, observe. E nem pode, né? Nem pode. E observe o que estão falando. É difícil para um homem público, isso é muito difícil, que tenha sido eleito, e bem eleito, e com todo esse respaldo, dele reconhecer um erro, dele voltar atrás. Isso é difícil. Não, eu vou refazer o caminho. Mas essa é uma atitude absolutamente correta e esperada de um homem público. Ele precisa ouvir. Se ele está indo para um caminho que não é um caminho adequado, mude. Não é vergonha mudar. Você está lá representando as pessoas. Portanto, não mantenha o seu ponto de vista simplesmente porque você não quer andar para trás ou dar um passo para trás. Não. Modifique. Tenha consciência de que você lá está representando as pessoas e, portanto, procure fazer o melhor e o que elas querem, e não o que você acha que é melhor para elas. Vamos continuar então a nossa conversa no próximo bloco. Vossa Excelência, a memória continua daqui a pouquinho, não sai daí, até já. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência, a memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência a Memória, que hoje tem a grande honra de entrevistar o vereador Mário Covas Neto, que foi vereador aqui de 2013 a 2020, por 2 mandatos. Só para a gente encerrar esse capítulo aí de oposição do Haddad, eu queria que o senhor comentasse para a gente 2 coisas. O relatório dessa comissão da verdade que foi feito pelo senhor e depois um manifesto que vocês fizeram contra a baixa produtividade da Câmara, uma coisa muito corajosa, falando até de orçamento, que naquela época era 574 milhões por ano, e vocês falaram incompatível aos resultados apresentados nos últimos meses. A questão da Comissão da Verdade, na verdade, o grande mérito dessa comissão aqui é do Natalini, do Gilberto Natalini, que foi o presidente da comissão e que, na verdade, conduziu todos. Ele me fez o convite para ser o relator, mas era assim, a Comissão da Verdade ampla, né, com vários, não era uma coisa de governo, de oposição, nada disso. E foi muito, muito interessante. E no final, o relatório ficou denso, um livro que a gente fez, que deve estar aqui na Câmara, deve ter nos anais, eu ainda tenho guardado algum em casa. E foi muito interessante e a conclusão final foi essa mesmo. A gente falou sobre vários assuntos, mas a gente acabou focando muito no negócio do episódio do acidente do Juscelino Kubitschek e trouxemos um monte de gente aqui que depôs e tal, e ficou para a gente, os indícios são muito fortes de que foi um atentado que deu certo, né? Sem autoria, e ficou parecendo um acidente.
Esse foi, eu tenho muita satisfação Muito ter, orgulho. ter participado disso daí. A outra coisa que você falou é O sobre... manifesto contra a o baixa manifesto, produtividade. esse manifesto, para ser bem sincero, eu acho que ele valeria também na gestão seguinte com o João Dória. Porque o procedimento é mais ou menos o mesmo. A casa é uma casa presidencialista e que, portanto, a pauta que é feita nas votações é feita pelo presidente da casa. E ele faz muito o jogo do governo. Então, ele só pauta as coisas quando tem um projeto do governo que interessa. Porque assim tem quórum, é garantia de ter quórum, etc. E não quer dizer necessariamente que você vai conseguir fazer com que seu projeto avance. Mas ele garante pelo menos o quórum para o governo. Isso faz com que a gente fique muito limitado nos projetos que a gente consegue votar. E acho que é um pouco isso, essa discussão, entendeu? Quer dizer, por que o parlamento ele tem que ser tão dependente do executivo? Porque ele não pode ter uma autonomia própria. É esse sentido. Isso, para ser bem honesto, quando eu era oposição era assim, mas quando eu era situação também foi assim. Continua assim. Nesse segundo mandato, o senhor começou colocando, né, o nome para a presidência, ali em 2017, para a presidência da casa, porque o senhor acreditava que nessa regra da proporcionalidade, né, poderia fazer sentido. Acabou não dando muito certo e aí começou, né, uma série de questões para o senhor aqui dentro mais difíceis, como a da presidência da CCJ, onde aconteceu uma coisa muito difícil, que o senhor estava numa coletiva e ficou sabendo pela imprensa que queriam te tirar dessa presidência, né? Como é que foi tudo isso? Isso é uma história bem comprida, difícil de falar isso aqui em pouco Resumidamente. tempo. Eu vou tentar. Na realidade, há uma praxe no parlamento, em qualquer lugar, de que a mesa da casa e as comissões, elas representam mais ou menos a vontade popular. Ou seja, os partidos com maior representação normalmente têm a presidência da casa. O segundo maior partido tem a primeira secretaria e assim por diante, de forma a você ter todo mundo representado, o parlamento representado. Não é do governo isso, esse é do parlamento. Então, é uma ideia, é uma praxe. Se você não fizer assim, você acaba tendo uma Câmara, um parlamento dividido. E era natural que isso voltasse a acontecer quando saiu o PT, que tinha a presidência, o PSDB tinha o segundo maior cargo, porque era a segunda maior bancada. Era imaginar de que, num governo seguinte, com João Dória, isso se repetisse. E, portanto, o PSDB, que tinha a maior bancada, teria a posição da presidência da casa. Então, bastava você discutir internamente quem seria essa pessoa. Meu nome foi pensado como uma possibilidade. E eu abracei essa ideia. Não, vou ser candidato. Aí eu percebi que havia um movimento em sentido contrário, de não acontecer isso. Mas ninguém, na verdade, me falou, olha, o movimento é assim porque há um compromisso assim, assado. E eu continuei levando. E levando na qualidade de presidente do partido. Ou seja... Ainda tinha isso, eu não posso abrir mão de alguma coisa que o partido pode ter a presidência da casa e a gente vai abrir mão para outro, para um partido que tinha metade do número de vereadores, não faz sentido. Então, mesmo nas reuniões da bancada, eu cheguei a colocar, olha, eu apoio qualquer um de vocês, mas a gente não pode abrir mão disso. Mas aí, enfim, o governo, tudo indica, pelas informações de bastidores, ele já tinha se comprometido com uma outra candidatura, os vereadores, então, muito dependentes do governo, muitos deles viraram secretários, outros viraram outro, estavam muito afinados com o governo e não queriam, de alguma forma, criar nenhum embaraço a eles. E aí sim, eles, na primeira oportunidade que tiveram, sem a minha presença, foram então para o outro candidato e se colocaram apoiando a ele. Essa história, ela prolongou até o final do ano, no dia da votação, em que eu achei que era mais coerente. Eu poderia ter saído, porque eu sabia que eu ia perder, poderia ter saído e ficaria... Mas eu acho que na minha posição de presidente não era adequado.
Então, eu fui candidato, fiz um discurso aqui no dia explicando tudo e acabei tendo só o meu voto. Ninguém votou em mim. A minha bancada inteira não votou. E aí vem o grande problema, porque você pensa assim, bom, agora como é que eu vou me relacionar com o governo e como é que eu vou relacionar com a bancada? Eu fiz campanha para eleger esse governo. Eu estou de acordo com o caminho que ele quer seguir, mas como é que eu vou lidar com isso? Ainda fiquei um ano como presidente da CCJ, na CCJ, e fiz meu papel. Quando chegou no ano seguinte, no carnaval, nessa época, eu escutei no rádio de que o PSDB, um parênteses apenas, no final do ano teve a eleição da mesa de novo, eu não fui candidato e fui reconduzido, então, o presidente que estava. Então, era de se imaginar que, naturalmente, as comissões seriam reconduzidas. E aí eu escuto que eu não ia ser reconduzido. Aí eu chamei a reunião da bancada e falei, escuta, é real isso? Oi? O que está acontecendo? Por quê? Aí eu confirmei que era esse mesmo o desejo. Aí eu falei, olha, eu não tenho mais condições de conviver. Não dá mais. Assim, politicamente eu estou distante. E naquele momento eu saí do partido. Foi essa a razão, foi a gota d'água para sair do partido. Mas, enfim, uma coisa é o ato político, é a circunstância, etc. Outra coisa é as relações pessoais. As relações pessoais, elas podem ser superadas, mas foi bastante difícil. Eu imagino, como deve ter sido doloroso sair do PSDB. Tanto que voltei. Verdade, eu ia falar isso agora. Bom, ficaram leis excelentes aqui, vou numerar algumas, né? A gente falou da Comissão da Verdade, já estava esquecendo de falar. Teve a resolução que reconheceu como antidemocrática e injusta a cassação, né, de vereadores eleitos aqui em 52, 64, 68. Teve essa lei de 2015 que proibia, né, em plena crise hídrica, gente, a lavagem das calçadas e multava também quem ainda fizesse isso. Mas isso tem uma razão só para o pessoal entender. Primeiro que a gente fez aqui uma CPI da relação da Sabesp com a prefeitura. Isso foi resultado do trabalho da CPI. Todos os participantes da CPI, do qual eu fiz parte também, assinaram essa lei. A ideia inicial foi minha, mas na verdade todo mundo entrou. Então é coletivo. Porque é o seguinte, a água é tratada e custa para você tratar. E não fazia sentido numa crise hídrica as pessoas limpando a calçada, jogando assim aquela folhinha, sabe, que não ia embora, e você fica jogando água. Então, não faz sentido. E aí a gente colocou isso. Era bem da época mesmo. E foi super exemplo, né, para o país todo, eu me lembro. Foi legal. A 16.897 de 2018, que proíbe os fogos de artifício. Não é fogo de artifício, é fogo de artifício com barulho. Com barulho. É verdade, porque sem barulho não tem problema nenhum. Problema nenhum. É bonito de barulho, ver. É mais para aqueles que explodem, sabe, que fazem barulho. Porque aí você tem um alcance A indústria ficou brava, né? Foi para o Supremo. Foi para o Supremo. E aí o Supremo disse que era possível sim. Porque a gente não está proibindo os fogos. Os fogos pode ter, como são tem. Bonitos, né? Mas assim, mas os fogos, você tem influência com os animais, você tem influência com os autistas, você tem influência com os enfermos, com as crianças, com os idosos. O alcance é muito grande. Fora que ela serve também para dizer que chegou nova carga de droga, a polícia está subindo o morro, serve para tudo, né? Então, a ideia era um pouco para você segurar a onda aí. E tem a 17.223 de 19, que autoriza a prefeitura a fornecer a merenda escolar durante o período de férias ou recesso. Essa me dá muito orgulho. Essa é incrível, né? Essa é muito legal, porque isso é uma coisa que já era possível ter feito, porque afinal você já tem um negócio da merenda durante o ano, e a merenda ela é balanceada, ela é feita por nutricionistas, ela é uma refeição importante. Então, assim, muitas vezes as crianças têm aquela como a melhor refeição do dia. Às vezes é a única refeição do dia. E o fato de você estar em crescimento, se você tiver um período de fome, você pode retardar o crescimento intelectual das pessoas, sabe?
Então, a ideia de você dar nas férias não é uma coisa só para você fazer uma bondade. É uma coisa que você vai ter reflexo na educação futura. Aquelas pessoas vão estar mais preparadas. Isso me deu muito orgulho. Eu não vim de escola pública, não tenho meus filhos em escola pública, mas eu sei que quem está lá, que está recebendo, é alguém que precisa receber. Então, para mim, a passagem aqui na Câmara, esse projeto me enche de alegria de ele ter sido efetivado. Que bom. Para a gente encerrar, eu queria falar uma frase que o senhor falou para o jornal A Tribuna sobre essa questão da ditadura, que ainda a gente está discutindo isso, né, até hoje. O senhor falou assim, o senhor falou lá atrás, em 2012, temos uma nova geração que não compreende muito bem o que significaram as cassações daquela época. É um período recente do Brasil muito mal contado. Hoje as pessoas defendem a ditadura, né? Eu imagino como não deve... Eles não entendem. Às vezes você escuta assim, foi cassado? Então alguma coisa tem. Eles não sabem que não bastava você não seguir a cartilha de quem estava no poder para você ser oposição e ser... Olha só, meu pai tinha 30 e poucos anos quando ele era líder de uma época que só tinha 2 partidos. A Arena, que era a situação, e o MDB, que era a oposição. Numa época que a ditadura era muito forte. Sim. As pessoas têm um filme recente aqui, ganhou o Oscar. Mostra lá um cidadão que desapareceu. Naquela época se dizia que as pessoas, algumas delas, eram lançadas em alto mar, que é provavelmente o que aconteceu com ele. É lançado em alto mar para desaparecer. Muita coisa aconteceu. Aí veio o AI-5 que deu plenos poderes. E não foi meu pai que foi cassado, foi um monte de gente que foi cassada. Líder sindical, professores, muita gente, muita gente. E como você fala, e qual era a cassação? A cassação era o seguinte, suspendia os direitos políticos por 10 anos. Então, durante 10 anos, ele não podia votar, nem ser votado, nem participar de nenhuma reunião que se tratasse de política. Senão ele ia preso. Alguém que pautou sua vida em fazer política o tempo inteiro, você imagina o quanto que isso é complicado. Aí ficou esse tempo todo e com um regime que era um regime forte, imposto. E infelizmente isso acabou, já tem mais de, sei lá, 45 anos. Óbvio que as gerações mais novas, ela tem uma ideia sobre a ditadura muito diferente do que foi mesmo, né? Foi bem complicado. Eu lembro, quando a gente morava em Brasília, um pouquinho antes dessa cassação dele, meu pai era líder, eu lembro a minha casa era quase que uma embaixada, porque estudantes faziam passeata, e aí a polícia vinha, e eles corriam e entravam lá e ficavam atrás, olhando a persiana, assim, para ver se já podia ir embora. Eu lembro disso. Perfeitamente. Mas, enfim, foi uma época que eu acho que as pessoas precisam entender um pouquinho do que aconteceu para não deixar acontecer de novo, sabe? Vereador, muitíssimo obrigada por ter dividido tanta história boa com a gente, por ter aberto aí o coração. Eu senti uma super sinceridade na tua entrevista e te agradeço demais, porque a gente queria muito saber o que o senhor levou daqui e como é que foram essas experiências de oposição, de situação, de decepções também que aconteceram ao longo do caminho. Parabéns por todo esse trabalho. Obrigado, mas eu levei aqui muita gratidão e muitos amigos aqui, fiz muitos amigos. Hoje revi vários que estavam aqui, que estão aqui e que me enchem de alegria ter a oportunidade de conviver com essas pessoas. E ótimas leis também. Muito obrigada. Obrigado. E é isso, Vossa Excelência, a memória dessa semana fica por aqui para você. Muito obrigada pela audiência. Até a semana que vem. Tchau.